Livro do profeta Ezequiel, capítulo 9. Os castigos de Jerusalém. Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: Fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta alta que olha para o norte, cada um com as suas armas destruidoras na mão, e entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua tinta, e entraram e se puseram junto ao altar de bronze. E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. E disse-lhe o Senhor: Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com o sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse, ouvindo eu: Passai pela cidade após ele e feri, e não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, jovens, virgens, crianças, mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal não vos chegueis, e começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. E disse-lhes: Contaminai a casa, enchei os átrios de mortos, saí. E saíram e feriram na cidade. Sucedeu, pois, que havendo-os eles ferido, e ficando eu de resto, caí sobre a minha face e clamei e disse: Ah, Senhor Jeová, dar-se ao caso que destruas todo o restante de Israel, derramando a tua indignação sobre Jerusalém? Então me disse: A maldade da casa de Israel e de Judá é grandíssima, e a terra se encheu de sangue, a cidade se encheu de perversidade. Eles dizem: O Senhor deixou a terra, o Senhor não vê. Pois também quanto a mim, não poupará o meu olho, nem me compadecerei, sobre a cabeça deles farei recair o seu caminho. E eis que o homem que estava vestido de linho, a cuja cinta estava o tinteiro, tornou com a resposta dizendo: Fiz como me mandaste. Capítulo 10. A segunda visão dos querubins. Depois olhei, e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles como uma pedra de safira, com aspecto da semelhança de um trono. E falou ao homem vestido de linho, dizendo: Vai por entre as rodas até debaixo do querubim, e enche as tuas mãos de brasas acesas entre os querubins, e espalha sobre a cidade. E ele entrou à minha vista, e os querubins estavam ao lado direito da casa quando entrou aquele homem, e uma nuvem encheu o átrio interior. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do esplendor da glória do Senhor. E o estrondo das asas dos querubins se ouviu até o átrio exterior, como a voz de Deus Todo-Poderoso quando fala. Sucedeu, pois, que dando ele ordem ao homem vestido de linho, dizendo: Toma fogo dentre as rodas, dentre os querubins, entrou ele e se pôs junto às rodas. Então estendeu um querubim a sua mão de entre os querubins para o fogo que estava entre os querubins, e tirou e o pôs nas mãos dos que estavam vestidos de linho, o qual o tomou e saiu. E apareceu nos querubins uma semelhança de mão de homem debaixo das suas asas. Então olhei, e eis 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto ao querubim e a outra junto ao outro querubim, e o aspecto das rodas era como cor de pedra de turquesa. E quanto ao seu aspecto, as 4 tinham uma mesma semelhança, como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Andando eles, andavam elas pelos seus 4 lados, não se viravam quando andavam, mas para o lugar para onde olhava a cabeça, para essa andavam, não se viravam quando andavam. E todo o seu corpo, e as suas costas, e as suas mãos, e as suas asas, e as rodas 4 tinham, estavam cheias de olhos em redor. E quanto às rodas, elas foram chamadas, ouvindo eu o Gilgal. E cada um tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era rosto de querubim, e o rosto do segundo era rosto de homem, e o do terceiro de leão, o do quarto de águia. E os querubins se elevaram ao alto. Estes são os mesmos animais que vi junto ao rio Quebar. E andando os querubins, andavam as rodas juntamente com eles, e levantando os querubins as suas asas para se elevarem de sobre a terra, também as rodas não se separavam deles. Parando eles, paravam elas, e elevando-se eles, elevavam-se elas, porque o espírito de vida estava nelas. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins.
E os querubins alçaram as suas asas e se elevaram da terra aos meus olhos quando saíram, e as rodas o acompanhavam, e pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Estes são os animais que vi debaixo do Deus de Israel junto ao rio Quebar, e conheci que eram querubins. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas, e a semelhança de mãos de homem debaixo das suas asas. E a semelhança dos seus rostos era dos rostos que eu tinha visto junto ao rio Quebar, como seu aspecto e eles próprios. Cada um andava ao direito do seu rosto. Capítulo 11. O juízo de Deus contra os chefes do povo. Então me levantou o Espírito e me levou à porta oriental da casa do Senhor, que olha para o oriente. E eis que estavam à entrada da porta 25 homens, e no meio deles via Jazanias, filho de Azur, Pelatias, filho de Penaías, príncipes do povo. E disse-me: Filho do homem, estes são os homens que pensam na perversidade e dão ímpio conselho nesta cidade, os quais dizem: Não está próximo o tempo de edificar casas, esta cidade é a panela e nós a carne. Portanto, profetiza contra eles, profetiza ao filho do homem. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me: Fala, assim diz o Senhor. Assim tendes dito à casa de Israel, porque quantas coisas que vos sobem ao Espírito eu as conheço. Multiplicastes os vossos mortos nesta cidade, e encheste as suas ruas de mortos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: Vossos mortos que deitastes no meio dela são a carne, e ela é a panela. A vós, porém, vos tirarei do meio dela. Temestes a espada, e a espada trarei sobre vós, diz o Senhor Jeová. E vos farei sair do meio dela, e vos entregarei na mão dos estranhos, e exercei os meus juízos entre vós. Caireis a espada, nos confins de Israel vos julgarei, e sabereis que eu sou o Senhor. Esta cidade não vos servirá de panela, nem vós servireis de carne no meio dela, nos confins de Israel vos julgarei. E sabereis que eu sou o Senhor, porque nos meus estatutos não andastes, nem executaste os meus juízos, antes fizeste conforme os juízos das nações que estão em redor de vós. Aconteceu que, profetizando eu, morreu Pelatias, filho de Benaías. Então caí sobre o meu rosto e clamei com grande voz e disse: Ah, Senhor Jeová, darás tu fim ao resto de Israel? Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, teus irmãos, os teus próprios irmãos, os homens de teu parentesco, toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram: Apartai-vos para longe do Senhor, esta terra se nos deu em possessão. Portanto, diga: Assim diz o Senhor Jeová: Ainda que os lancei para longe entre as nações, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário por um pouco de tempo nas terras para onde foram. Portanto, diga: Assim diz o Senhor Jeová: Hei de ajuntar-vos do meio dos povos, e vos recolherei das terras para onde fostes lançados, e vos darei a terra de Israel. E virão ali e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis e todas as suas abominações. Eles darei o mesmo coração, o espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos e os executem, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Mas quanto àqueles cujo coração andar conforme a coração das suas coisas detestáveis, das suas abominações, eu farei recair nas suas cabeças o seu caminho, diz o Senhor Jeová. Então os querubins elevaram as suas asas, e as rodas o acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade, e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Depois o Espírito me levantou e me levou em visão à Caldeia, para os do cativeiro, pelo Espírito de Deus, e se foi de mim a visão que eu tinha visto. E falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me tinha mostrado. Capítulo 12. A mudança para fora do muro é o símbolo do cativeiro da dispersão. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Tu, pois, ó filho do homem, prepara a mobília para mudares de país, de dia, muda de lugar à vista deles, e do teu lugar mudarás para outro lugar à vista deles. Bem pode ser que reparem nisso, ainda que eles são casa rebelde.
À vista deles, pois, tirarás para fora de dia os teus trastes como para mudança, então tu sairás de tarde à vista deles como quem sai mudando de lugar. Escava para ti à vista deles a parede e tira-os para fora por ali. À vista deles, aos ombros os levarás, às escuras os tirarás, e cobrirás a tua cara, para que não vejas a terra, porque te dei por sinal maravilhoso à casa de Israel. E fiz assim como se me deu ordem, os meus trastes tirei para fora, de dia como para mudança, então à tarde escavei na parede com a mão, às escuras os tirei para fora e aos ombros os levei à vista deles. E veio a minha palavra do Senhor pela manhã, dizendo: Filho do homem, não te disse a casa de Israel, aquela casa rebelde? Que fazes tu? Dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: esta carga refere-se ao príncipe em Jerusalém e a toda a casa de Israel que está no meio dela. Diga: eu sou o vosso maravilhoso sinal. Assim como eu fiz, assim lhes fará a eles, para exílio irão cativos. E o príncipe que está no meio deles levará aos ombros e às escuras os trastes e sairá. A parede escavarão para os tirarem por ela, o seu rosto cobrirá para que com seus olhos não veja a terra. Também estenderei a minha rede sobre ele, e será apanhado no meu laço, e o levarei a Babilônia, a terra dos caldeus, mas não haverá, ainda que ali morrerá. Todos os que estiverem ao redor dele para seu socorro e todas as suas tropas, espalharei a todos os ventos e desembainharei a espada através deles. Assim saberão que eu sou o Senhor, quando eu os dispersar entre as nações e os espalhar pelas terras. Mas deles deixarei ficar alguns poucos, escapos da espada, da fome e da peste, para que contem todas as suas abominações entre as nações para onde forem, e saberão que eu sou o Senhor. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, o teu pão comerás com tremor, e a tua água beberás com estremecimento e com receio, e dirás ao povo da terra: assim diz o Senhor Jeová acerca dos habitantes de Jerusalém na terra de Israel: o seu pão comerão com receio e a sua água beberão com susto, pois que a sua terra será despojada de sua abundância por causa da violência de todos os que habitam nela. E as cidades habitadas serão desoladas, e a terra se tornará em assolação, e sabereis que eu sou o Senhor. E veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, que ditado é este que vós tendes na terra de Israel, dizendo: prolongar-se-ão os dias e perecerá toda a visão? Portanto dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: farei cessar este ditado, e não se servirão mais dele como provérbio em Israel, mas dize-lhes: chegaram os dias e a palavra de toda a visão. Porque não haverá mais nenhuma visão vã, nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel. Porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá. Não será mais adiada, porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei uma palavra e a cumprirei, diz o Senhor Jeová. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem: a visão que este vê é para muitos dias, e ele profetiza de tempos que estão longe. Portanto dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: não será mais adiada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor.